Agora sim. Vamos lá, mais uma vez. Hoje eu já tive problema com uma live, mas essa aqui vai dar tudo certo. Sejam todos bem-vindos. Leide, estou te aguardando. Leidiane vai conversar com a gente hoje. Psicóloga, querida amiga. Aí. Oiê! Oi, tá me ouvindo? Tô, tudo certo. Tava aqui cruzando os dedos, porque hoje eu já tive problema com uma live, não dando certo de entrar. Aí eu falei, não, não é Aham. possível. Mas que bom, seja bem-vinda nessa oportunidade da gente estar aqui conversando. Sejam todos bem-vindos, tantas pessoas queridas chegando, a sua família, Adriana, Mediane, a turma toda tá aqui, pelo que eu tô vendo. Tá, as A primas. audiência tá boa, Leide. Cris, Ariadne, Dani, muitas Isso aí. pessoas queridas entrando. Minha mãe chegou. Uhum. Hoje eu convidei a Leidiane dentro dessa semana de mentoria, né? Porque ela tem acompanhado um pouco desse trabalho que eu tenho feito já tem um tempo. E nesse processo todo ela foi fazendo algumas mudanças, né, Leide, na sua vida, Sim. mudanças diárias, se apropriando aí do seu trabalho, da sua área de atuação, do seu projeto, né? E eu acho isso muito legal, isso é uma força. E aí nós escolhemos esse tema ligado à ansiedade, que é um ponto assim que para nós nesse período a gente precisa de conhecer, a gente precisa de estudar sobre isso, né? Até para a gente aprender a lidar, porque todos nós de algum nível vivemos momentos de ansiedade, né? Então, hoje Sim. a Leide vai contar um pouco para nós sobre isso. Eu quero pedir para você se apresentar, contar um pouco aí dessa sua trajetória até você chegar nesse trabalho agora que você está se propondo a fazer como psicóloga. E aí depois a gente começa a conversar sobre o tema. Vocês fiquem à vontade, quem está aqui, para fazer perguntas, para participar com comentários, com seus depoimentos, que essa interação é muito positiva para nós. Então são todos bem-vindos nesta noite. Então, Aline, primeiro eu quero agradecer, né, seu convite, que eu fiquei bem feliz. É um desafio, mas assim, eu me senti assim bem feliz com esse convite. É uma oportunidade para mim e você é uma pessoa que eu vejo que tem um potencial enorme. Então, assim, que eu estou sempre te acompanhando, né? Então, foi muito bom. Muito grata. Então, meu nome é Leidiane, né? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, formei pelo Pitágoras 2016 e desde então eu estava trabalhando em RH, fazendo a faculdade e depois que eu me formei também. E assim, trabalhei durante 5 anos numa empresa em RH. Assim, trabalhei com dedicação, né? Fazendo meu trabalho bem feito, mas assim, eu sempre soube que lá não era o meu lugar, que eu tinha algo a mais para fazer. Então, assim, e foi tudo assim, planejado, né? Não foi nada assim da noite para o dia. Então, assim, desenvolvia lá também o processo de recrutamento e seleção. Então, é algo assim que eu tinha contato com as pessoas. Então, nesse contato que eu tinha com as pessoas, eu via a necessidade que as pessoas têm de ser ouvida, de ser acolhida. Então, aquilo me tocava muito, profundamente. Então, eu sabia que lá era por pouco tempo. E aí, eu comecei a planejar a minha saída. Comecei a planejar uma outra renda para eu ter, assim, uma estabilidade quando eu saísse. E, assim, planejar com meu esposo também, porque por mais que a outra renda não desse certo, teria que ter alguém para suprir aquilo, né?
Sim, foi o E aí, planejamento familiar, né? é, aí fui planejando, né? E esse planejamento durou assim mais de ano. Eu sabia que eu queria ir para outros rumos, mas eu tinha que ter segurança também para sair. Não é da noite para o dia que eu podia sair, né? E até que então aí eu resolvi escutar esse chamado, né? Que eu falo que é um chamado de alma. E aí Uhum. eu vi que já tinha encerrado o meu tempo lá. Então eu pedi para sair da empresa, né? Fiz tudo direitinho, fiquei o tempo necessário para treinar outra pessoa, para ficar no meu lugar. E fui atrás de realizar meu sonho. Só que aí já começou aquele processo de ansiedade, né? Porque assim é tudo novo, É. desconhecido. Por mais que assim a gente planeja, mas nem tudo sai do jeito que a gente planeja, né? Então assim, Uhum. teve momentos de ansiedade mesmo. Mas assim, Uhum. aí eu fui atender esse chamado de alma. E aí eu comecei a estudar o Jung, que é uma área, né, que eu gosto muito, que eu me identifiquei. E assim, agora eu vou falar um pouco da visão do Jung em relação à ansiedade e o meu ponto de Sim, vista, né? legal. Uhum, muito bom. O Jung, ele fala, Aline, que a gente já nasce no mundo, a gente já nasce sendo apresentado para a ansiedade. Que a gente Uhum. nasce num mundo que é dual e polar, né? Que existe essa Uhum. polaridade em nós. Porque nós, seres humanos, está sempre procurando algo para complementar. Então, assim, na visão dele, a gente está procurando algo para complementar, então a gente está buscando sempre o equilíbrio. E essa busca é a ansiedade, que ele chama, que ele dá um nome. Porque quando a Uhum. gente busca o equilíbrio, denota que a gente não tem o equilíbrio, aí isso é a ansiedade. Uhum. E aí ele fala que a gente está sempre procurando por esse par de oposto complementar. Aí vem a pandemia, né? Que é Uhum. assim, um momento que faz a gente parar tudo que a gente está fazendo, ficar dentro de casa, né? Ficar recluso. E aí o que que acontece? Esse momento de pandemia faz a gente começar a olhar para dentro, né? Uhum. E o Jung, ele fala de um processo também, que é o processo de individuação. Esse processo Uhum. de individuação é eu voltar para mim mesmo, para minha Uhum. essência. Então, assim, aí vem a pandemia, né? Que a gente é obrigado a voltar para si. É, não tem Então, para onde a assim, gente correr, né? Em momentos de pandemia, é a gente com a gente mesmo. é a gente com a gente mesmo. Então, assim, e nem todo mundo tem essa condição de, eu vou ficar voltada para mim, vou me conhecer, eu vou chegar na minha essência, conhecer o meu self, sem um apoio psicológico. Nem todo mundo consegue. E É. tem, assim, dois tipos de pessoa, né, Aline? Aquela pessoa que ela é super agitada, que ela, Uhum. assim, ao extremo, que ela vive, assim, preocupada com o exterior, preocupada em fazer alguma coisa para ela fugir de si mesma, fugir desse encontro com ela mesma. Então, essa pessoa, ela vai ter uma dificuldade maior de atravessar esse momento. Aí já tem Uhum. um tipo de pessoa que ela já é mais interior, é mais voltada para si, já está nesse caminho, já está nessa busca. Então vai ser mais Uhum. tranquilo. E quando Jung fala dessas polaridades, ele fala que é assim, quando um lado das polaridades chega ao extremo, vai acontecer alguma coisa, um movimento contrário, para equilibrar. Então, o que Uhum. estava no extremo? Né? As pessoas só para fora, só preocupada com as coisas externas. Aí ele Uhum. fala que assim, que esses movimentos que acontecem de pandemia, de guerra, é justamente para equilibrar aquele polo. E aí a gente Uhum. voltar para o interior, que aí também gera aquela ansiedade, né? Que a gente estava acostumado a viver naquela agitação, naquela correria, né? Então, aí, querendo ou não, é um momento que as pessoas, assim, têm que voltar para essa individuação, que é olhar para si mesmo. Umas É, vão e a dar gente vai conta, outras não. observando esse.
A gente observa esse equilíbrio natural da vida, né? E isso é muito legal quando a gente percebe assim, né? Porque aí a gente olha para o movimento externo que nos convida a estar interno. Isso. É um Uhum, puxando o outro, né? uhum. Assim como o movimento de luz e sombra, né? Do bem e do Isso. mal, né? Então, ele também fala disso, né, Leide? Ele fala muito, porque esse é um dos polos, né? Que é a luz e a sombra, quando está em conflito, né? Que gera também desequilíbrio, que gera também ansiedade, assim como o consciente, o inconsciente também, porque para ele o inconsciente está a todo momento querendo falar com a gente, o que está acontecendo, qual que é o rumo para a gente tomar. Então, assim, esse movimento aí de voltar para si, de parar, interiorizar, é o inconsciente avisando para a gente: vocês estão no caminho errado, o caminho não é esse, a missão Uhum. é outra, entendeu? E assim, a gente tem que tomar cuidado também, Aline, com as notícias, né? Televisão, porque É. isso aí pode aumentar mais ainda a ansiedade, porque tem tanta notícia distorcida, tanta coisa assim, e as pessoas desesperam. Então, assim, nem todo mundo consegue passar com ansiedade tranquila. Tem É. gente que tem muitos sintomas, né? E é interessante, né, isso que você falou no início, né? Que ele fala da ansiedade ser essa transição. Oi, Fabi, Laís, Luzia, que chegaram agora. Oi, Andressa. Porque essa questão da gente olhar para a ansiedade como uma ponte, né, que nos leva de um estado a outro, isso é muito interessante, porque realmente a ansiedade é a gente ficar querendo olhar para o futuro, prever o Uhum. futuro e projetar o futuro, e a gente fica nessa sensação de futuro, e esse futuro não chega, porque a gente fica esperando resultados, né? E quando a gente Uhum. está muito para fora, isso aumenta, né? Aumenta. Porque é aí que a gente quer mesmo só resultados externos. Então, eu preciso de um resultado externo, eu preciso de alguém que me valide, eu preciso de uma aprovação, eu preciso de um retorno para eu me sentir bem. E nesse Uhum. processo de pandemia, não, ele convida a gente a fazer essa individuação, esse processo interior. Você vai olhar para dentro, e para olhar para dentro, a gente precisa de estar no presente, Tem. no Não tem momento outra agora, forma. né? Uhum. Muito bom. Vocês podem E fazer assim, perguntas, tá? Quem tiver. eu vejo também assim que para quem está nesse movimento de olhar para dentro, é uma oportunidade muito grande essa pandemia. Eu vejo que é um momento de transição. Do jeito que estava, não vai continuar. Então, assim, eu penso que vem melhorar muitas coisas, sabe? Então, assim, porque as pessoas não estavam acostumadas a olhar para dentro e resolver algumas coisas básicas da vida. Tava muito assim. Então, agora tá todo mundo em casa, tá todo mundo organizando a casa, né? A casa física também, que isso aí também faz parte da nossa casa interior. Então, Sim, assim, eu vejo como assim um momento de transição, mas que uns estão mais desesperados, outros mais tranquilos, mas eu consigo enxergar coisas boas com esse momento, sabe? De sim, aproveitar isso. eu também vejo. Nesse momento, como reconhecer e trabalhar de forma positiva a ansiedade. Olha, é aquilo que a gente falou do momento presente, né? Então, assim, a ansiedade é ficar preocupado demais com o futuro, né? Então, assim, a gente tá com a cabeça lá na frente, preocupada, acaba que você não tá vivendo nenhum presente e nem tá lá. Eu vejo como a gente tentar fazer essa interiorização mesmo, essa reflexão, sabe? Voltar para dentro e ver assim, como que tá? O que que eu posso melhorar, aproveitar essa fase? Eu vou organizar minha vida financeira, né? Eu vou organizar minha vida profissional, eu vou dar mais atenção para minha família, porque tem muita gente que também não deixou a família de lado, né? Tava aquela correria, a família estava esquecida. Então eu vejo que a gente centrar no agora, né? Então assim, eu fazer esse movimento de Isso. prestar atenção agora, o que que eu posso fazer agora?
sem pensar lá na frente. Tem dado Cuidar certo. das coisas do agora, né, Leidiane? Assim, da gente Isso, cuidar dessas coisas que estão presentes agora, sem ter, porque o que que a pergunta é, o que que eu posso fazer agora, né? uhum, Eu não posso sair, eu não posso fazer grupos, no meu caso, profissional, não posso fazer grupos. Mas eu posso fazer live, eu posso mandar uma mensagem para um amigo, eu posso organizar as minhas gavetas que estavam desorganizadas. Então, essa ocupação do tempo com coisas que são nossas, importantes para nós, é uma forma positiva de lidar com esse momento e não entrar nesse processo ansioso de ficar esperando algo que ainda não aconteceu e que a gente nem sabe quando e como vai acontecer, né? isso. A questão da família também, né, Aline? Essa questão dos idosos. Agora a gente começou a prestar atenção nos idosos que estavam esquecidos, que É, agora eles estão no grupo de risco. Então a gente começou a preocupar, né? é, Porque eles estavam totalmente esquecidos. Avô, avó, quantas pessoas não estavam, como se diz, nem ligando, nem dando atenção. Então, esse movimento, essa transição, fez com que as pessoas prestassem atenção na família também, que é algo é, muito importante, sim. né? Tem uma outra pergunta aqui. Dentro dessa ansiedade vem um certo sentimento de culpa por não estar em ação. Isso procede? Olha, o sentimento de culpa é assim, eu vejo que agora não é o momento da gente se sentir culpado de alguma coisa. Então, assim, é o momento, às vezes, de começar a fazer alguma coisa, a agir. Agora, ficar se culpando, por que que não fez, por que que não aproveitou, por que que não. Eu não vejo que é a maneira correta, porque isso aí vai trazer mais ansiedade. Ficar buscando a culpa, entendeu? Então, assim, é voltar. E por que que eu não fiz? Entendeu? Por que que eu. Então, agora eu posso começar a fazer? Eu tenho condições sozinho? Eu preciso procurar um apoio profissional? Então, eu vejo a questão da culpa, assim, a gente não deve ficar se culpando, deve entender por que que não fez naquele determinado momento, entendeu? Eu vejo E que assim. agora a gente faz o que é possível, né? E nada Isso. mais leve do que a gente lidar com o que é possível. Então, quando a Uhum. gente tem uma expectativa de que a gente deveria fazer uma lista de coisas, né? Porque aí também as pessoas se cobram, né? Tem tanta gente sendo produtivo, falando que essa pandemia é para a gente fazer auto-reflexões e crescimentos, e eu estou aqui parada. E aí a gente precisa, se a gente está num processo de autoconhecimento, né, de autoanálise, dessa interiorização que a Leidiane está dizendo, né, desse processo de individuação, de conhecer o nosso eu, nós sabemos o que nós precisamos. Para quantas pessoas está sendo o momento de tirar umas férias mesmo, que não era Descansar, possível, né? né, de descansar, de assistir um filme, de ler um livro, de fazer algo que gosta, e não necessariamente ser produtivo, né? E isso Isso. depende do processo de cada um. É um processo muito, é um campo coletivo, onde tem algo coletivo acontecendo, mas cada um reage de uma forma muito De uma pessoal, forma. né? E Uhum. dentro do seu caminho. Então, Com realmente, eu concordo certeza. com o que a Leidiane falou, que assim, agora não é hora de se culpar de nada, nem do que fez e nem do que deixou de fazer. Agora é hora de fazer o que é possível. E o que Uhum. é possível para cada um é de um jeito. Né? A Mediane Isso. está comentando também, né? Que com a pandemia lidamos com a nossa ansiedade e também com a ansiedade da família e dos amigos. Isso, porque Uhum. aí, né, tem quantas senhorinhas, avós estão em casa e não querem ficar, né? Ou os nossos pais também, né? Não, às vezes não querem estar ali, não querem ficar quietos, e a gente tem que ir administrando isso mesmo. Eu aproveitei assim esse momento para estudar. Então, assim, para mim tá tranquilo o tempo, porque eu estou aproveitando para estudar aquilo que eu gosto, entendeu?
Então, assim, cada um pode procurar de uma forma. Tem gente que quer dormir, quer Uhum, descansar, né? Quer uhum. ficar quieto, quer assistir um filme, tá tudo certo. Não precisa ser Sim, produtivo, igual você falou, todo mundo igual, todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, assim, exatamente. esse momento é único para cada um, porque cada ser humano é único, né, Aline? Então, cada um tem dentro de si dores, as coisas que carrega, cada um vai enxergar de uma forma. Eu vejo assim, sabe? E cada um vai sentir de um jeito também, de acordo com aquilo que já tem dentro de si. Então, esse É, momento, a gente acessa o que está lá dentro já, né? O que foi uhum, construído até aqui. isso mesmo. Tem mais perguntas? Não, a Cris só falou assim, e aceitar com leveza que não fazer nada também é fazer algo dentro de si. É, com certeza. E cada um é um universo único e tudo bem, a Dani falou. A Ingrid está perguntando, ansiedade infantil, podem comentar sobre Infantil, as crianças ansiosas? você pode falar um Sim, pouquinho? Porque você tem ó, criança, é igual adolescente, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade de ver essa parte no adolescente. então, as crianças, elas captam muito, percebem muito o que está acontecendo dentro da casa. Então, nós precisamos de nos acalmar para a gente conseguir acalmar as crianças da casa. Porque para eles também, 3 anos, né? Para eles também é um movimento novo. Novo seja porque tem os pais dentro de casa o tempo todo e antes não tinham, porque os pais saíam para trabalhar, ou para estudar, ou para fazer alguma coisa. Novo porque às vezes a criança vai para a escola e deixa de ir, né? Novo porque existem medos nos pais e preocupações em relação a questões financeiras, questões de educação, ou dificuldades no próprio relacionamento dentro de casa, ou também situações novas onde se precisa desenvolver atividades dentro de casa com aquelas crianças e às vezes não estamos acostumados com isso. Então, o que que é o primeiro passo, né? Nós adultos, nós grandes, nos acalmarmos. Não é possível diminuir a ansiedade de uma criança sem trabalhar toda a ansiedade da casa. Às vezes a criança está ali representando o sintoma da mãe, às vezes do pai, né? 3 anos provavelmente é da mãe ainda, né? Então, que ela comentou que é 3 anos. Então, Ah, porque tá. até mais ou menos 7 anos a criança está muito ligada ao sistema emocional da mãe. Então, essa ligação do que a mãe vive é o que transforma e que auxilia as crianças. Mas também eu sou muito a favor assim de homeopatia, florais, trabalhar respiração com as crianças, trabalhar atividades de concentração, deixar momentos lúdicos, né, para as crianças, porque às vezes também a gente quer que a criança tenha um leque de atividades e às vezes não, deixar ela brincar com a plantinha, deixar ela tomar um banho demorado, né, deixar assistir um desenho que gosta. Agora não é hora de sermos rígidos com aquilo que a gente tem de crenças e de valores ou de conceitos em relação a como fazer educar uma criança. Agora é hora da gente também dar colo, abraçar, estar perto, porque os de dentro de casa a gente pode, né? A gente não pode usar rua, mas de dentro de casa tá todo mundo no mesmo balaio, né? Então é Isso hora da mesmo. gente também escutar essa criança, ouvi-la e trazer ela para perto de nós. Acho que eu até falei Uhum. muito além. Tem algumas outras perguntas aqui, a gente vai dividindo aí. Oi, todos que estão chegando agora, Cristina, Lurdinha. Ó, como podemos ajudar nossa família, principalmente o papai e mamãe, a estar lidando com a ansiedade deles? E se podemos? Papai e mamãe? Falou? Como auxiliar o pai e a mãe a ter menos ansiedade? Olha, tem muitas coisas, Aline, que às vezes está vindo à tona agora, nesse momento, e que as pessoas às vezes
elas não querem ver aquilo, quer fugir daquilo. Isso aí é uma parte da sombra que às vezes está vindo à tona, para a gente colocar luz dentro dela, entendeu? Então, assim, tem Sim. muita coisa que às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu tenho que parar de pensar isso, eu tenho que parar de ficar ansioso, e não aproveita aquele momento para ver o que está vindo à tona. Porque às vezes está Uhum. vindo muita coisa que pode auxiliar a pessoa a melhorar aquilo que ela precisa melhorar. Só que tem Uhum. gente que não vai conseguir sozinho. Tem gente que não tem aí um eu bem estruturado. E aí, se essa pessoa não tem, ela precisa de um auxílio psicológico, entendeu? Ela precisa de um auxílio de um profissional. Então, assim, Exatamente. aproveitar essas coisas que estão vindo à tona para ver o que, que você pode mudar, o que está tentando te avisar, o que, que você precisa fazer. Mas tem gente que não vai conseguir sozinho. Então, assim, é a mesma questão dos pais, é analisar o que está tentando me mostrar, o que a sociedade, quais são os sentimentos que eu estou tendo, eu estou tendo medo de quê? Tentar prestar atenção, porque a pessoa mesmo, ela pode começar a analisar quais são os medos, quais são os pensamentos, o que está vindo para ela. Alguma coisa está vindo. É. E os nossos pais, a gente precisa de considerar também a idade e a época deles, né? Então, eles Uhum. são acostumados com coisas naturais. De repente, eles se veem privados da liberdade deles e alguém, às vezes até mais novos que eles, falando para eles assim: você não pode isso ou aquilo agora. É. Então, isso causa um desnível aí. Então, naturalmente, eles não vão ficar assim, recebendo com tanta facilidade, né? Então, eu Uhum. também recomendo, assim, a mesma coisa que eu falei das crianças, a gente fazer esse processo com a gente e ir mostrando para eles, né? Dando, às vezes, oportunidade deles falarem. A melhor coisa que a gente tem em relação aos nossos pais é ouvi-los. Deixa eles falar, 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 reclamar da vida. Às vezes eu ligo para minha avó, que mora lá em Tuiutaba, e que está sozinha nesse período. A sorte é que antes de começar toda essa pandemia, a gente ensinou ela a mexer com o WhatsApp. Então a gente fica mandando vídeo besta para ela, ela ri, passa a tarde ali se distraindo, vendo vídeo no celular, porque as novelas ela já não anda gostando, porque tá repetindo as novelas. Então ela falou, não, as que tá repetindo eu não quero ver. Ainda tem Uhum. isso. Aí vai a missa na televisão, né, e tudo. E aí, conversando com ela fala assim, ah, você acha que ainda vai demorar muito? Quanto tempo você acha? Eu falo, vó, acho que no máximo mais uma semana. Aí ela, ah, então tá. Aí chega uma semana, eu ligo de novo pra ela, e aí, quanto tempo você acha? Eu falei, não, vó, acho que tá quase resolvendo. Mais uma semana. Por quê? Porque se a gente fala assim, não, não sei, quanto tempo isso vai durar, sei lá, tá cada dia pior. Pra que eu vou falar isso para um idoso? Né? Uhum. Não Não tem consegue pensar como. muito a longo prazo. Ele pensa assim, eu tô quase morrendo, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Está no grupo de Então, risco, né? Já está tá no grupo de preocupado. risco. Isso já cria um pânico, né? Então, a gente pode ir amenizando esses momentos de ansiedade deles, estando mais próximos, né? Ouvindo, participando, às vezes compartilhando com eles algumas atividades que a gente faz, para eles irem se ocupando, porque assim, mente vazia, a gente sabe o que que acontece, né? Uhum. Então, a gente coloca qualquer coisa. Então, eu vejo que é uma forma também. Ó, mais uma pergunta. Podem comentar também sobre quando é um transtorno, quando já é algo descontrolado? Qual que é a melhor dica? Transtornos graves precisam de tratamento, né? É. Não são apenas alguns atos que resolvem. A pessoa precisa de um tratamento constante, Uhum. efetivo, terapia, às vezes auxílio com remédios, com seja remédios naturais, ou seja, remédios alopáticos, né? Precisa também de ter uma prática física, de exercício físico, auxilia muito na ansiedade, práticas meditativas, controle da respiração, né? Então, tudo isso auxilia. Então, quando é algo já patológico e crônico, é com tratamento, né, Leide? Uhum. Não tem outra saída, né, Aline? Tem que procurar ajuda mesmo.
De um profissional. De um profissional. O Albert está falando, precisamos, depois dessa pandemia, repensarmos e refletirmos sobre o tipo de ser humano que precisamos ser. Vimos que não somos nada diante de situações como esta que está acontecendo. Exatamente. A gente Até viu porque a gente não sabe, né, do a gente amanhã. viu Aí nosso as pessoas pequenez. tá todo mundo ansioso, preocupado com amanhã, mas a gente viu que a gente não sabe nem se o amanhã chega, né, Aline? Porque, assim, como que vai chegar, né? Porque todo mundo preocupado, e aí aconteceu uma coisa que ninguém estava esperando. Eu estava Todo mundo esperando. teve que voltar para dentro de casa, aproveitar, como se diz, ficar quieto dentro de casa. Então, não tem como a gente prever. Então, a gente é bem pequenininho mesmo, perto E dessa aí, grandeza. que o Jung falou, né, que a ansiedade, eu fiquei presa nessa frase que você falou no início, né, da Ah, ansiedade ser essa ponte, né, e que todos nós vivemos isso, aí a gente começa a entender, gente, que todo mundo tem ansiedade, não é desde que uma... nasce, ele fala. Desde que É, nasce já é apresentado, porque já tem ali as polaridades que você está buscando equilíbrio. Até criança que nem sabe está buscando, sabe? Então, exatamente, faz assim, parte da nossa natureza, né, Leidiane? isso. Aí é o consciente com o inconsciente o tempo todo, essa parte da luz com a sombra, que a gente fica aí com medo de ver as coisas da gente dentro da sombra. E tem coisas boas lá também, não tem só coisas ruins. Então, assim, tem Exatamente. muita coisa que está guardada aí dentro da gente, que a gente pode acessar, que são coisas muito boas, que faz parte dessa evolução, da gente chegar no si mesmo, chegar nesse self que ele fala, que é chegar nessa se tornasse completo. Então faz parte. E assim, não tem como se não tiver esse desequilíbrio, essa ansiedade. Porque, por exemplo, a pessoa, vamos supor, se não existisse a tristeza, a pessoa vivesse constantemente feliz, ela não ia ter noção daquilo. Então, tudo para ele tem que ter essa polaridade para equilibrar. Então, assim, os momentos de tristeza, que é esse que muita gente está vivendo agora, é para equilibrar o outro polo. A pessoa reconhecer que tem dois polos, tudo. Eu acho isso Isso. muito interessante. É um dinamismo, né? Isso é um movimento. A Dani até está falando, a Dani é terapeuta floral, que florais é muito bom, né? Para auxiliar no processo Muito bom, eu uso. de ansiedade. A Ingrid está falando, né, que tento sempre passar brinquedos e deixar a tabela escolher, contando da história da filha dela. O Fábio está perguntando se a ansiedade provoca vômito ou diarreia. Sim, Provoca. Sim. provoca ataque cardíaco, dor de Uhum. cabeça, né? Essa questão do vômito, da diarreia, Uhum. sim, dependendo do nível, né, que a pessoa sente, de acordo com a situação que vai acontecer, né, Leidiane? Às vezes a pessoa fica Uhum. nervosa, né, ansiosa, e tem essas... Nosso organismo, ele é inteligente, né? Então, ele segue os nossos comandos. Se a gente dá um comando bruto nele, ele reage do mesmo jeito. Com certeza. Isso mesmo. Ó, a Cibele está perguntando, tem algumas perguntas de filhos aqui. Meu filho tem 11 anos e está roendo muito as unhas. As pessoas dizem que é ansiedade. Pode ser? Pode ser verme, pode ser, né? Pode ser Algumas muita coisa. coisas. Mas É, realmente a ansiedade gera também esse movimento de, às vezes, roer a unha, cutucar o rosto, né? Algumas manias, assim, alguns tiques. isso mesmo. A Fabiola está falando, verdade, as crianças também sentem medo do momento atual. O acolhimento é muito importante. Sim, para a gente acolher os pais, as crianças e as outras pessoas, a gente precisa de se acolher, que é o Se que é a por gente está falando aqui, né? Não é Uhum. correr de nós. Como se livrar da ansiedade após os 40? Eu ia te falar assim, como viver com ansiedade com os 40. Porque os 40, olha só, como é que na pergunta dele já demonstra ansiedade. Ele Já já quer saber demonstra. do amanhã. Ele não quer Eu já saber do tenho a agora, ele quer receita. saber do amanhã. Amanhã, quando eu fizer 41, aí eu quero saber como é que eu vou me livrar dela. Para Uhum. começar,
né? É o momento presente. Eu tô brincando porque eu conheço o amigo. Mas, Mas é enfim, a isso gente, mesmo. né, Lê? Tem que Pode viver falar. o presente, o agora, né? Então, assim, é voltar para o presente, né? E é um trabalho, é um exercício diário. Porque tem dias que a pessoa vai estar ansiosa, vai estar pensando lá na frente, preocupado. Ainda mais pessoas que são autônomas, né? Nesse momento, aí É, preocupa mais ainda, né, Aline? Quem tem seu emprego fixo, garantido, é diferente. A pessoa está outra tranquila, condição, né? outra condição. Agora, quem não tem, realmente vai gerar ansiedade, vai preocupar com as contas, com a família, como que vai lidar com tudo isso, entendeu? Então, é tentar buscar, assim, essa tranquilidade, essa calma, buscar o equilíbrio, porque a gente nunca vai estar equilibrado totalmente. Então, sempre vai estar procurando alguma coisa, buscando esse equilíbrio. Tanto no nível social, psicológico, espiritual, em todos os níveis a gente vai estar sempre buscando alguma coisa. Esse Sim. oposto, né, complementar. Então, assim, É, é buscar calma mesmo, tranquilidade. a Mediane está perguntando: a luz seria o nosso eu equilibrado e a sombra o nosso eu ansioso e desequilibrado? Da luz e da sombra. Se a luz é o eu equilibrado e a sombra se é o eu desequilibrado, né? É porque, assim, para o Jung, a gente nunca está equilibrado. A gente está procurando sempre. Há momentos que você está um pouco mais equilibrado, com aquele oposto complementar. Mas equilibrado totalmente não tem como. E a sombra, igual eu falei, não é um desequilíbrio. É aquela parte nossa, escura, às vezes ruim, às vezes uma parte não tão boa que as pessoas não querem ver, mas tem coisas boas que estão lá também. Então não é só a parte ruim. Então, assim, é parte de nós, que para ele, Aline, o consciente é um grãozinho de feijão e o inconsciente é uma É um bola todo. enorme. Então, assim, para ele, ele fala que assim, a gente está nessa vida para tornar consciente, que o consciente para ele é a parte principal, né? A consciência da pessoa. Mas principal por quê? Para tornar consciente aquela parte inconsciente que a gente não conhece. Que lá está guardado toda a parte dos ancestrais, toda a parte que é do inconsciente coletivo, de todo mundo, tá a sombra, entendeu? Tá a parte da persona também, que é aquelas Uhum, máscaras que a gente usa. Então, assim, ele uhum. fala que o tempo todo a gente está buscando isso daí, buscando clarear, só que tá dentro da gente tem a luz e tem a sombra. Dentro da gente tem as duas partes. Então, não é que é um eu desequilibrado e um eu equilibrado, não. Isso, exatamente, né? São só dois lados nossos, um que a gente Dois lados gosta nossos. mais fácil de ver e outro que é um pouco mais difícil, né? A sombra é aquilo que a gente esconde de nós mesmos, né? Uhum. E E ele às até vezes tem características assim difíceis mesmo, vaidade, orgulho, ciúme, isso, é, inveja, competição, isso são características que todos nós temos, mas a gente nega. A gente fala, não, eu não tenho isso não. Né? A fulana, a cicrana, a beltrana tem, mas eu não. Então, isso é a sombra, né? uhum, E a luz é quando a gente reconhece até essa sombra e a transforma, né? Tem essa chance de transformação. de transformação. Que E é a assim, ansiedade, ela não está em nenhum ou em outro, ela é essa transição, é essa polaridade, uma característica, uma sensação que a gente tem quando quando você a está gente está buscando. nesse processo, né? Quando a gente está nessa busca de transformar o que é inconsciente em consciente, né? Crescer o nosso processo de consciência, isso deixa a gente ansioso. Uhum. Quer mudar logo, a gente não quer Isso. ficar sentindo dor, coisas ruins, né? A gente quer. Olha, até a Pombinha tá aqui hoje. Que honra! Ó, Você olhar essa para ela, legenda tá movendo montanhas, viu? pois é. É um time Isso gera querido. ansiedade. Você tá Isso ansiosa aí? gera ansiedade, né, Aline?
E essa reconhecer a sombra gera ansiedade, né? E ele até falava, Jung, que a gente às vezes não vê a nossa sombra assim tão fácil, mas o que está do lado da gente vê, ele falava, sabe? Seu marido está vendo, seus É. amigos estão vendo. Então, assim, algumas, né? Tem umas que está muito escondida. São Então, o umas que a gente processo de esconde. terapia é isso, né? Reconhecer a sombra e pôr luz lá dentro. Então, é muito Uhum. importante fazer terapia nesse sentido também. Porque aí a gente vai buscando equilíbrio e vai tendo calma, tranquilidade. Você vai reconhecendo aquilo. Aquilo faz parte de você também. Uhum. E Isso você vai mesmo. mudando aquilo que tem necessidade de mudar. Como equilibrar as relações dentro da família nesse momento, sem cobrança, sem exigir? Como conviver em paz? Como Uhum. conviver em paz. É, assim, Desafios. ah, São desafios, né? Custei entrar, desafio. mas consegui. Ah, do Karma. Que bom. É desafio, assim, que cada um na família vai ter que ter, né, Aline? Porque cada um tá nesse processo. Querendo ou Isso. não, tá todo mundo nesse processo de individuação. Mesmo que a pessoa não queira estar olhando, mas ela está caminhando para isso, porque a gente não tem outra saída. A gente tem que olhar para dentro de nós e ver aquilo que a gente tem que melhorar. Então, assim, dentro da família, é procurar cada um fazer a sua parte, cada um olhar para si, sem tantas cobranças, né? Então, assim, respeitar o espaço do outro, respeitar a ansiedade que o outro tá, porque tem umas pessoas que tá mais neurótica, né? Tem umas pessoas que tá mais preocupada. Então, assim, cada um reage de uma forma. Tem gente que morre de medo de tudo, não sai nem na rua, outros já tá tranquilo, né? Já tá trabalhando. Então, cada um é diferente, cada um sente diferente. Então, eu acho que é o respeito ali, tentar ir controlando. É um trabalho, assim, é difícil, mas é individual. E complementando, concordo com isso, né? Que a gente tem que trabalhar no respeito mesmo, com o momento do Uhum, outro, sabendo que está difícil para todo mundo. E cada um reage de acordo com os recursos que tem. E uma forma também de exercitar essa paz, né, é também a gente comunicar melhor, de forma um pouco mais tranquila, aquilo que a gente vive. Então tem horas, né, que vão pensar assim, às vezes o marido tá lá cobrando, cadê minha janta? Tá atrasada a minha janta. E você falar assim, olha, para mim tá difícil também cumprir uhum. todas as regras da casa, estarmos todos aqui. Então, por favor, né, me respeite. Por favor, me dê um espaço. Sinto muito se eu não cobro, se eu não cumpro todas as expectativas de vocês, né, da casa. Então, essas palavras, assim, por favor, obrigado, sinto muito, estou fazendo o que posso, são formas que a gente pode ir desenvolvendo isso que essa moça acabou de falar, a empatia um com o outro, exatamente, de Isso olhar mesmo. o momento do outro, né? E Uhum. também, gente, trabalhar o perdão. Porque às vezes tem hora que a gente dá uns rompantes mesmo. Pensa mulher de TPM na quarentena. Pensa que tanto que deve ser difícil. Então você já tem que pôr a placa de sinalização e falar, estou de TPM essa semana, que o coice vai rolar e vai rolar às vezes cenas difíceis. E aí Uhum. isso facilita para que as pessoas possam aprender a conviver. Porque o que que nós estamos sendo convidados neste momento? A Uhum. aprender a conviver. Conviver. Conviver uns com os outros e principalmente conviver com a gente do jeito que a gente é, com a nossa natureza, com as Que nossas é o mais transformações. difícil, né, Lívia? E é Que o às mais vezes a pessoa difícil. tá tendo mais dificuldade, nem é com o outro da família, às vezes é com ela mesma, porque essa é a maior dificuldade. Essa é uma dificuldade que todo mundo tem, de olhar para dentro não é fácil. Não é uma coisa assim, eu vou sentar ali no sofá e agora eu vou Olhar para voltar mim, para. né? Não é Não, assim. não. Se a gente senta no Existe sofá, a gente isso. põe música, televisão, tudo, mas assim, para não prestar atenção na gente. E
essa questão que eu falei do perdão, é a gente também não ficar cultivando mágoas e rancores dentro de casa. Aí é outra Uhum. forma da gente manter a paz. Porque aí, se a pessoa te machucou, vai lá o mais próximo possível do acontecimento e conversa com ela. Se não é possível, então deixa passar e põe uma pedra no assunto, porque agora não é hora da gente ser tão rígido e sermos tão doloridos, né? Agora é hora da gente ver assim, todos têm dores, estão todos passando por um momento que é difícil. Uns Isso. lidando com mais leveza, outros lidando com mais dificuldade, né? E então não cultivar rancor do companheiro, dos filhos, da mãe, dos amigos, né? Porque tá cada um fazendo o que dá conta, Dá literalmente, conta. o que dá conta. E aí isso também diminui o clima de ansiedade da casa, né? Porque aí fazer o que dá conta é estar novamente focado no presente, no momento presente, no momento atual. E buscar, assim, o que que faz sentido para a pessoa, né, Aline? Porque às vezes a pessoa está ali e ela pode também fazer esse exercício. O que que faz sentido para a minha vida? Por que que a gente está passando isso? Por que que eu estou passando isso? Por que que está todo mundo passando? Então, assim, buscar o sentido. Porque às vezes uma pessoa vai achar o sentido numa coisa tão simples e que vai tirar a ansiedade dela e ela vai passar esse período aí tranquila, entendeu? Buscar alguma Sim, coisa que vai trazer sentido para ela. Não só ficar exatamente. preocupado em o que, que vai acontecer, que seja Uhum, estudar alguma coisa, que seja só ouvir música, mas buscar alguma coisa que faz sentido para ela. Isso aí já isso, vai ajudando a se conhecer, porque aí uma parte do processo, né? A busca de sentido. Porque a gente está nessa vida, né? Querendo saber qual que é o sentido, né? exatamente. Ela tá falando ali de isso está acontecendo aqui em casa. Na mesma hora que é uma discussão, a gente já conversa e fica tudo bem. Então, né? É por quê? Porque se ficar tudo mal, você vai passar 24 horas com essa pessoa no outro dia e 24 horas no outro dia, e você vai acordar e você não sabe quantos dias ainda você vai ter que ficar convivendo com a pessoa 24 horas ali. Então, Isso é mesmo. importante mesmo a gente não ficar acumulando mágoas e ressentimentos e brigas, discussões, distanciamentos, né? É um convite para a gente aprender a conversar, a dialogar e a se posicionar de uma forma mais pacificadora, né? Sermos mais pacíficos, Que né? o momento é esse, né? Aí o momento é esse, se voltar para a família. Então é aprender a tolerar a família também, a perdoar, né? A ter uma boa convivência, senão não faria sentido, tá todo mundo dentro de casa, né? Porque o intuito é esse mesmo, a gente fazer aquilo que a gente não estava fazendo, que é ter uma boa convivência, perdoar, sabe? Buscar ter uma vida tranquila com a família. Esse é o intuito. Então, assim, É, é isso que a gente tem que procurar fazer. Não é fácil. Que tem dias é, que você não tem paciência mesmo. falando assim, gente, que bom que a gente tem recursos, né? Então, a Dani falou dos florais, eu tô aqui só lembrando do Pacífico. O Floral Pacífico, ele é excelente, assim, né? Nossa, tem E muito floral bom. então, um dos recursos é floral, outro recurso é a meditação, outro recurso é o contato com a natureza, gratuito, gente. Eu falo assim, gratuito, todo dia você pode acordar, olhar para o sol e à noite olhar para a lua, com o céu e as estrelas. Ah, a Dani tá falando que Califórnia é muito bom, né? Todos, é E muito bom. olha, então, são Austrália, tem vários. Então, assim, oportunidades que nós temos também de nos conectarmos com isso, né? Às vezes precisa de tomar um chazinho de camomila também, toma chazinho de camomila, né? Cidreira. Cidreira, maracujina, mas a gente não tá brincando, isso é sério mesmo, né? A O gente precisa exercício tem me ajudado bastante também, ali no exercício físico.
Então, a O exercício. caminhada, nossa, Isso, eu acho muito bom. Então, assim, sim. aquilo melhora bastante. Às vezes tem um dia que você está ansioso, você sabe fazer uma caminhada, então aqui ela ajuda um tanto. E faz É, bem para a saúde, né? outro recurso é assistir umas lives como esta aqui. Pois é, ó, quanto conteúdo está disponível, né? Antes a gente, para ter algum tipo de palestra, alguma informação, a gente tinha que sair de casa, pagar às vezes um valor significativo. E agora a gente está Uhum. tendo essa disponibilidade porque as pessoas estão num clima de mais colaboração. A Ana Carolina está falando, a música é um A ótimo recurso música. também. É, respiração, atividade física, alimentação, né? Autoconhecimento, quando a gente descobre uma coisa nova, nossa, gente, dá um entusiasmo, né, na vida, E né? Ou o quando a Jung gente se livra de alguma situação, né? Ah, pode falar. ele falava do autoconhecimento, uma coisa que eu achei muito fina é que ele fala que, separando a palavra, né, autoconhecimento, que é algo que vem do alto, né? Então é algo divino. Ele vê isso como algo divino, porque ele vê o ser humano como um ser sagrado, né? Então é É algo que verdade. vem do alto. Então, assim, a gente parar para analisar, né? O que é esse autoconhecimento? É reconhecer, né, dentro da gente, que a gente tem uma coisa do alto, tem alguma coisa dentro da gente, né? Então, Muito assim, é leve muito bom. isso. Porque aí a gente vê que a gente não é só sombra, não, né? Que a gente também tem Não, uma luz dentro de nós. com A Ponguinho está certeza. aqui até falando, grupos de amigos no Zap também ajudam muito. Isso, rede de apoio, né? A gente tem Isso. a nossa rede de apoio com pessoas que a gente confia, com pessoas que a gente gosta, com pessoas que podem, o que a Cris está falando, desabafar, rir, cantar. Então, isso é Uhum. compartilhar besteira, né? Também não ficar só o tempo Bom, eu são coisas de vez em certinhas. quando participar de uns papos de psicólogas como esse, né? Hoje meu lado psicóloga ficou mais forte que meu lado mentora e facilitadora de constelação, assim, muito bom. As suas lives de segunda-feira também é ótima, a sua meditação, muito boa. Tem me ajudado bastante. E eu acho que bastante gente também. Que bom, fico feliz. Gente, passou tão rápido que o nosso tempo está acabando. Temos 3 minutos aí, se mais alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, mas eu quero ser muito grata à Leidiane por ter aceito esse convite. Peguei ela de surpresa. Foi. Eu passei uma mensagem para ela, eu estava montando a semana de mentorias de mulheres e falei, eu quero trazer algumas mulheres que têm um olhar especial para a vida, um trabalho especial. Tem muitas, assim, tem muitas mulheres ao meu redor desse jeito, mas eu quis também, Leide, para dar um impulso, né, para o seu trabalho agora como psicóloga, né? A Leidiane está começando a atender, né, com essa visão junguiana da psicologia analítica. E é muito legal essa visão. Eu falei para ela que quando eu fiz psicologia era a área que eu mais gostava, porque o Jung tem esse olhar para o ser humano, esse olhar divino, né? E eu também acredito nesse olhar divino para o ser humano, Uhum. né? Então é muito bom ouvir você falar, ver você se desenvolver com tanta tranquilidade, né? E olha só quantos feedbacks positivos, quantas pessoas estão aqui. E te agradeço por você confiar em mim, por você topar o desafio e por você estar aí servindo a vida com esse seu trabalho, com a sua missão. Amanhã eu só quero dar um aviso que amanhã eu terei uma live com a Cíntia, que é uma acupunturista que trabalha com a medicina chinesa, mas infelizmente ela não vai poder, ela está num processo de mudança de casa e a mudança dela vai ser amanhã. Então ela não vai conseguir fazer a live e eu vou adiar para um outro momento, tá? Então, só para vocês saberem que amanhã a live das 21 horas não vai acontecer. A próxima é a meditação sistêmica que eu faço toda segunda às 22 horas. E para quem não pode assistir essa live toda, amanhã ela já vai ser colocada
lá no meu canal do YouTube e ela fica aqui também no Instagram 24 horas. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Aline, eu quero agradecer, né, essa oportunidade, essa confiança também, porque foi um susto, não imaginar você me convidar. Então, assim, fiquei muito feliz porque é um desafio meu mesmo. Então, assim, eu precisava disso, porque era uma coisa que eu temia, né? Achava que nunca ia fazer. Então, Ó, você assim, saiu super bem, pode fazer mais vezes, né? Quem quer mais lives da Leidiane, levanta a mão. Pode assim, fazer é um de outros desafio. temas. Vou ser muito grata, eternamente grata, porque eu superei mais esse. Foi muito bom mesmo. Você é uma pessoa que eu estou sempre seguindo, que eu admiro muito e que eu confio demais no seu trabalho. Então, assim, fiquei muito feliz. De coração mesmo. Também, tô Gratidão. super feliz. Grata a todos. Ó, já tem uma turma aqui esperando a sua próxima live, tá, Leide? Tá bom. Vamos Olha um tema programar. aí, que o Jung tem muitos temas lindos, né, para você. Muita coisa linda. Gente, então agradeço a todos pela presença aqui. Foi muito bom ter o carinho de vocês, a participação. E um beijo, boa noite para todos. Se cuidem, precisando, estamos aqui. Um beijão. Tchau.